Deus criou o planeta Terra fora dele. O profeta Isaías diz assim: o Senhor está sentado sobre o círculo da terra. Nas traduções atuais dizem: o Senhor está sentado sobre o globo da terra. E após Deus criar, ele disse assim: ficou bom. Deu uma olhada em tudo e disse: ficou bom. Então, eu sou o pregador do mato, o menor pregador do mundo, e vim te trazer uma mensagem. E eu vou ler o texto com você, Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus viu tudo o que havia feito, deu uma olhada e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã e foi o sexto dia. E entre tudo que Deus havia feito, ele fez o homem e a mulher. Nesse texto aqui, ainda diz assim no versículo 27, voltando um pouquinho atrás: então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Criou a sua imagem e semelhança. Então nós fomos criados igual a Deus. Aí ele criou o homem, criou a mulher, deu uma olhada e disse: ficou bom. Perfeito. Você já analisou a complexidade do ser humano, de um corpo humano? Os trilhões de células, DNA da gente se esticar, dar volta ao planeta, as células que tem dentro dos nossos olhos, uma complexidade incrível. Depois de Deus ter criado tudo com perfeição, coração, rins e milhões, bilhões de células, ele disse: ficou bom. O desejo dele foi criar o homem igual ele. A imagem, então, o corpo. Claro que a Bíblia diz que Deus é espírito, mas o nosso corpo é semelhante ao de Deus. O nosso rosto é semelhante ao de Deus. E ele disse: ficou bom. Ficou bom. A maior mentira que Satanás prega é que você é feio, é que você é feia. E se Deus disse ficou bom, então o que vai acontecer depois da queda do homem? O mentiroso, o atrevido, o enganador, o suplantador, ele vai dizer que não ficou bom. Por quê? Ele quer nos envolver na idolatria. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim: não ameis o mundo, não tomem a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, não amar o mundo e nada que no mundo há. Ô pastor, mas o senhor falou de idolatria, como assim? Você sabe o que é idolatria? É substituição. Minha irmã, se Deus falou que a tua altura ficou bom,
Por que você está substituindo a sua altura? Aí Satanás, usando vários estilistas, criou salto alto, subir nas tamancas, para aumentar a estatura. A Bíblia diz que nós não podemos aumentar 1 centímetro na nossa estatura. Mas aí criou um engodo. Criou um engodo. Deus olhou e disse, ficou bom. Aí Satanás quer desmentir Deus. Criou o engodo, o salto alto. Idolatria, porque idolatria é substituição. Você não pode mexer na sua altura. Deus disse que ficou bom. Ficou bom. Aí eu vi um vídeo de uma senhora já de idade e o filho chegando para ela. Mamãe, vou te levar para fazer as unhas, para fazer o cabelo, botar aquelas cílios. Ela, não, meu filho, Deus já fez tudo, já está tudo certo. Minhas unhas eu só corto. As mulheres estão substituindo as unhas, substituindo os cílios, quando Deus disse que ficou bom. Substituindo o cabelo pela peruca e vai por aí afora. Substituindo tudo. O apóstolo Paulo ele faz uma exortação assim: estejais firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Essa liberdade ela exige firmeza, porque nós somos tendentes a sermos influenciados, a sermos, como diz o ditado, Maria vai com as outras. Quantas mulheres vivem oprimidas? Oprimidas, porque isso oprime. É um gasto. E pior que elas não conseguem se livrar disso. Vou fazer o cabelo. Deus não fez, não? E o problema maior é que elas se arrumam para as outras mulheres. Elas se arrumam para competir com as outras mulheres. Homem nenhum exige isso. Nenhum. Mas elas marcam o ambiente e vivem oprimida, uma opressão, para poder competir com as outras mulheres. Quando a Bíblia fala na questão de relacionamento, mulher sábia, quem achará? Quem achar uma mulher, achou uma coisa boa. A mulher sábia, ela está nessa palavra aqui. Ficou bom, não preciso fazer nada. Não preciso colocar nada para me expor. É do jeito que Deus me fez. Não preciso viver oprimida, gastando o que não tem. Muitas até se prostituindo para poder manter
o pecado de luxúria. O que é pecado? Competição. É para competir com as outras. Meu irmão, até quando você vai ficar nesse engano, nesse engodo, tentando mudar o que Deus disse que ficou bom? Vive uma vida oprimida, de opressão. Bota a unha, tem que botar os cílios, tem que fazer cabelo, coisa que já Deus disse ficou bom. Aí vem um enganador. Não. Você está toda prostituída, adulterada. Porque Deus disse ficou bom. Ele criou a imagem e a semelhança dele. Aí vem o cão, o atrevido, para te colocar. Nem sei se ele, qual a semelhança, mas é a semelhança do cão, do mundo, das trevas. Aí não dá para glorificar o nome do Senhor na sua vida. Aí você tem que passar por um crente, uma mulher de Deus, toda maquiada, salto alto, cabelo que não é seu, cabelo pintado. Os cabelos começou a branquear, é a honra. Aí tá pintado. Tem que cantar, tem que subiar um hino. Então, a paz, toda sem graça, porque sabe que está em trevas, está em trevas. Nós fomos chamados para a luz, e a luz é isso aqui. Deus viu tudo que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Estou lendo na NVI. Ficou muito bom, mais do que bom. Então a mulher, tem até homem oprimido, pintando unha, e enfim. Deus nos chamou, o Senhor Jesus nos chamou à liberdade. E a liberdade é realmente liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E se você tem essa liberdade para andar, viver do jeito que Deus te criou, ou você está oprimido, oprimida por algum jugo pesado, que é o jugo do pecado, que é o jugo da servidão. Ficou bom. E viu Deus que era muito bom. Muito bom. Quando você olhar no espelho e se achar feio, feia, é porque você está sem a graça de Deus. Você está sem a graça de Deus. Você está cultuando a sua imagem, querendo ser Deus, querendo ser adorado pelos homens.
Aí Satanás dá logo um jeito. Ele diz logo o que você tem que fazer. Faz igual a moça que saiu da igreja, foi para a praia, tinha um corpão. Ela foi para a praia e na cabeça dela, ela mesma conta, ela pensava, quando eu chegar lá e ficar só de biquíni, os homens vão ficar doidos. Quando ela chegou lá, ela percebeu que ela só era mais uma. Tudo continuou do jeito que estava. Então existe um engodo, uma enganação. Aí você vai, como diz o Salmo 42, 7, um abismo chama o outro abismo. Começa de uma coisinha, e o bichinho dizendo, o enganador, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tudo que for adulterar, alterar a imagem de Deus, que é o seu rosto, ou melhor, a semelhança de Deus, que é o seu rosto, e a imagem de Deus, que é o seu corpo, tudo que for alterar, adulterar, tem a ver sim, é pecado. Olha o que o apóstolo fala. Eu esqueci o capítulo. Que a beleza da mulher não seja a exterior. Aí ele fala sobre as tranças, fala sobre os pendentes, mas o interior. Tem mulher que está se acabando, se afundando, e se prostitui só para manter. E vai se afundando. Para manter aquela ilusão. Para manter as aparências daquilo que não é. E o enganador está lá. Para você ficar bonita, você tem que fazer isso, isso e isso. E Deus já falou para você, ficou bom. Ficou bom. Você é linda. É maravilhosa. Mas ele coloca o complexo de inferioridade. Pensou se fosse uma onça? Aqui tem aquela onça que parece com a leoa. Mas graças a Deus, alguém já viu, mas eu nunca vi não. Complexo de inferioridade. Muitas mulheres lindas e complexadas, enganadas, adulterando, deformando a imagem de Deus. E isso traz consequências gravíssimas. Ficou bom do jeito que você é. Só precisa cortar as unhas, limpar. Só precisa dar uma ajeitadinha, sobrancelha, pentear o cabelo. E Deus disse, ficou bom. E se alguém falar que está ruim, é o Satanás. É o Satanás querendo adulterar a imagem de Deus. A igreja de 20, 30 anos atrás. Ninguém
usava essas porcaria. Seguia a palavra do Senhor, não vos amoldeis o mundo. Aí fora hoje é o que eu disse, tem que cantar um hino para dizer que é crente. Não se vê diferença. Estão realmente em trevas. Vinde como estais. Não tem isso na Bíblia. Outro dia uma menina veio do mundão. A gente passava para ir no mercado e via ela, menina de 13 anos. Via ela brincando na rua de shortinho, batom, brinco. Estava lá brincando na rua. Porque é para isso que o Espírito Santo veio. Para nos conformar à imagem de Deus. Então ele pega, como pegou essa menina, aí ela foi na igreja, foi num trabalho, foi em outro. E quando acabou o estudo bíblico, o Espírito Santo fez uma obra na vida dessa menina. Que ela veio, ela entrou no banheiro e saiu. Quando ela saiu, já tinha limpado, tirado o batom. E estava chorando, estava sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. E ela tirou o batom, tirou os brincos, limpou aquela porcaria que se passa aqui em volta dos olhos, que é um jugo, é um peso. Limpou o seu rosto e ficou como Deus a criou. E pediu comunhão, pediu para entrar para a comunhão da igreja. Graças a Deus nas nossas igrejas não se usa essas imundícias, essas coisas do mundo. Ela entrou para a comunhão da igreja e já se casou, já está esperando o seu primeiro filho e está firme e forte. Porque o Espírito Santo ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a gente está vendo aí muitas igrejas, muitas denominações, mas Jesus disse: a porta é estreita, o caminho é apertado. Não cabe essas imundícias. Não cabe. Eu sei, você me perdoe, você pode estar se sentindo ofendida eu usando essas palavras pejorativas, imundícia. É porque para mim é. Quando você der lugar, o Espírito Santo, quando ele invadir o teu ser, isso para você vai passar uma imundícia, ser uma imundícia, um jugo pesado que você vai se livrar, é tipo um saco de lixo que você está carregando na sua vida. Vai se arrumar aquele peso. Toda semana tem que estar manicure, pedicure, cabeleireiro e mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que. Tanta coisa que estão inventando, tanto jugo que Satanás está colocando. E o Espírito Santo, Jesus disse assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E essas coisas é jugo. Ficou bom e viu Deus
Deus viu tudo o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom, mais que bom, do jeito que você é. Então, o processo de salvação é esse. O Espírito Santo transforma. Ele volta a nos conformar à imagem de Deus. Ele quebra o jugo do diabo. E você consegue, ou melhor, você é liberta, e volta a ser e viver do jeito que Deus te criou, sem nenhum jugo. Dá uma olhada na liberdade que você tem em Cristo. Vê se você verdadeiramente é livre. Ou é escravo, escrava de um salão, de uma manicure, de uma pedicure. Ah, mas eu só vou fazer minha unha. Deus já fez. Corta em casa, porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Geralmente tem filhos, tem irmão, tem irmã, ou melhor, tem irmã, tem tia, tem muita gente para ajudar. Vê se você é livre. Estejais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Tem muito crente que era livre. Era livre. Era livre. Aí fica cantando: eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar para Deus. Então volta a ser do jeito que Ele te fez. Dá lugar ao Espírito Santo, que Ele já começou a trabalhar no teu coração a partir dessa mensagem. Ele quer te conformar. Tem gente que está tão deformado, mas Jesus disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. E Ele quer te conformar de novo à imagem e à semelhança de Deus. Ele quer que aonde você chegar, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A igreja, ela não tem luz própria, mas Jesus, Ele brilha através de nós. Agora, como que eu vou dizer que sou servo de Deus, oprimido com as coisas do mundo, com a bagagem do mundo? Minha irmã, se liberta. Se liberta. Jesus, entre as muitas coisas, exortações às 7 igrejas do Apocalipse, Ele disse assim: tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel é essas doutrinas que tem por aí. Vinde como estais e ensina. Tem muitas Jezabels nas igrejas ensinando as mulheres a fazerem os homens pecar. São as Jezabels que estão nas igrejas, que lançam os vestidos sensuais. Vai lá no pé. Mas é sensual. Cola no corpo, desenha o corpo. Jesus, a Bíblia está dizendo que a mulher deve se vestir
com pudor, modéstia, moderação, não seguindo a moda, pudor, pureza. Mas elas ensinam as mulheres se pintarem, ensinam. O espírito de Jezabel está por aí. Você precisa voltar ao primeiro amor, ao princípio da igreja. Não era assim, como tem muitas igrejas aí hoje. Por isso que Deus está restaurando a sua igreja. Está restaurando. E quem está fazendo isso é o Espírito Santo. Porque Ele quer nos apresentar a Deus, Ele quer e Ele vai nos apresentar a Deus como uma noiva. Toda maquiada, pintada, casada com o mundo. Não, uma noiva pura, imaculada. Aleluia. Transformada pelo poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Você ficou como pregador do mato, o menor pregador do mundo. Aquele abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Pregador do Mato, o menor pregador do mundo. Nos segue no Insta, no Face. E até a próxima mensagem, se o Senhor assim nos permitir.